Boa tarde, galera. Então, a prof vai fazer uma revisão com vocês do conteúdo da Primeira Guerra Mundial, né? Estou passando aí para vocês, nesta tela, tem um esquema que foi o que eu dei para vocês fazerem em casa, né? Através de uma pesquisa, vocês fazerem esse esquema. Para desenvolver esse esquema, vocês tiveram a oportunidade de assistir o filme Cavalo de Guerra e um documentário também que era a Primeira Guerra Mundial, o fim de uma era. Esse documentário tinha no YouTube, era bem completinho, falava bastante sobre os fatos, acontecimentos ocorridos durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Mas também agora a prof vai fazer uma explicação geral para que vocês consigam entender melhor, então, o que foi todo esse movimento, o que foi essa grande guerra, tá? A Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914 e foi até 1918. E ela teve início nos países europeus, tá? Então foi no continente europeu, né, lá na região da Europa, que foi onde teve início essa grande guerra, que acabou se expandindo e também se alastrando por vários países, né, no mundo. Por isso o nome mundial, porque muitos países acabaram se envolvendo nela. Para entender melhor, agora eu vou puxar o vídeo aqui mais pertinho dessa parte aqui, que foi a primeira que vocês tinham para estudar, tá? Belle Époque, quer dizer bela época, né? O que foi essa bela época? Esse período conhecido como Bela Época, ele aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, ali no século XX, pouco antes da eclosão da guerra, foi aonde teve esse período conhecido como Belle Époque. Nesse período, a Europa ela vivia um período de estabilidade, de luxo, né? Estabilidade política. Por quê? Porque o rei na Inglaterra, a França, a Alemanha, eles todos tinham algum grau de parentesco. Então é como se fosse impossível qualquer coisa que abalasse a estabilidade econômica, a estabilidade política. Então é como se eles estivessem numa paz impossível de ser abalada, de ter alguma modificação nesse cenário, tá? Os avanços tecnológicos devido à primeira revolução industrial também fazia com que eles vivessem um momento econômico favorável, otimismo e paz, né? Então era um período onde as cortes eram repletas de festas, de danças, de bailes, era um período de muito otimismo, de muita paz, de desenvolvimento cultural e artístico, né? Na França, principalmente, vivia um período de um grande desenvolvimento cultural e artístico, existia uma vida luxuosa, né? E sobre tudo isso, né? O que mais fazia com que eles vivessem todo esse glamour, todo esse momento, era o imperialismo e o colonialismo que eles tinham sobre as outras nações, né? Sobre os outros continentes. Então, eles tinham poderes sobre vários territórios, sobre várias colônias, e isso criava para eles, então, essa condição financeira, esse equilíbrio financeiro, tá? Então, nesse período aí, conhecido como Bela Época, é como se a Europa toda vivesse um momento único, um momento de paz, de otimismo, de alegria, de felicidade, onde tudo estava ocorrendo super bem, quase que impossível alguma coisa mudar esses planos, tá bom?